Bem-vindos! Estamos de novo aqui com mais um Projeto Leoas. E meus amigos, eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje eu tô aqui, ó, tremendo na base, porque essa mesa tá pesada. Duas mulheres leoas fantásticas que acompanham também minha trajetória, uma desde que eu nasci até antes do meu nascimento, e a outra é minha mentora. Queridíssimas, vai ser um prazer tê-las aqui para a gente falar hoje sobre como criar filhos adolescentes e adultos. Quero apresentar para vocês a minha tia, já pedi permissão, vou me direcionar ela como tia, mas o nome dela é Patrícia. Ela é mãe de dois, uma adulta que já está morando fora e um que está em construção, entrando aí, ingressando na vida adulta. Bem-vinda, tia Patrícia. É um prazer tê-la aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Chau, né? Vou chamar de Chau Pode também, chamar. minha sobrinha. Também agradeço muito o convite. E aproveitando esse momento para falar que eu tenho muito orgulho de você. Muito. Ai, linda. Nunca imaginei que ia chegar, quer dizer, e sei que tem muito chão pela frente, né? Mas assim, nossa, e esse projeto maravilhoso, eu imagino. Que bom, que bom. É um prazer poder desempenhar esse projeto sendo apoiadas por pessoas tão especiais como vocês. E agora, do lado da Patrícia, que vocês já viram, essa maravilhosa, a Adriana. Ela é minha mentora desde 2018 e acompanhei todos os processos na minha constituição pessoal e profissional. Também mãe de dois, adultos já. Adri, bem-vinda. E que prazer tê-la aqui. Chau, o prazer é todo meu, estou muito feliz e desde que você me comentou desse projeto Leoas, naquele momento os meus olhos já brilharam, né? E aí depois pude acompanhar e agora a gente chegar aqui nesse momento e ainda fazer parte, né, Patrícia? Sim. É fantástico, muito obrigada. Ah, imagina. Sim. E Adri, você foi uma encorajadora, porque esse projeto, ele nasceu... já falei sobre isso em outro podcast, quem nos ouviu já vai ter escutado essa história, mas ele surgiu em 2022, tia, durante uma imersão, né? Imersão de desenvolvimento pessoal e profissional, e veio esse insight. Eu trabalho há tanto tempo com mulheres, né, na área da educação, com tantas mães, a gente escuta tantas histórias e acompanha tantos anseios, frustrações, dificuldades. E decidi, naquele momento já tinha nome, já tinha ideia para logo, em 2022, só que ficou adormecido. Então, faltava encorajamento, faltava o entendimento de que as pessoas precisavam desse conteúdo, e a Adri me encorajou. Então, bora Que lá, bom. tirar E isso do papel. sempre tem um momento, né? Tinha que ser. Sim. Um momento, precisava ser amadurecido. O momento certo, muitas vezes. Isso. As coisas acontecem exatamente como tem que ser, né? Uhum. Estamos aqui hoje, que prazer. E maior ainda, porque hoje eu vou aprender muito com vocês. Porque a gente vai falar de algo que não é o meu know-how, né? O meu know-how são crianças pequenas, até 12 anos. Desenvolvimento, educação, todo esse movimento eu entendo e acompanho bem. Mas hoje eu quero entender quais são os desafios da educação de adolescentes e adultos, né? Como é esse movimento? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Adri, qual foi o período mais complexo? Você acredita que é o movimento da infância ou que é o movimento da preparação para a vida adulta? Na tua realidade. Realmente, o complexo, na infância eu achei complexo. Porque a gente está ali naquele processo assim. Para mim, os filhos sempre foram um grande projeto. E aí eu pensava assim, puxa vida, né? Como é que vai ser esse projeto? E aí eu já tinha, quando as crianças eram pequenas, eu já tinha determinado as competências que eu gostaria que eles tivessem. E, por um outro lado, as que eles não tivessem. Então, nesse processo, não foi fácil. Não foi fácil. Por isso que a gente conta muito, né? Quando é criança, com os orientadores, com os mentores, com pessoas que têm um know-how como você tem. E até ali tudo bem. Então, a gente começou num movimento bacana, que estava fluindo, mas
quando chegou na vida adulta, bem no momento ali do trabalho, de ingressar no mundo do trabalho, eu me senti um tanto despreparada até. Porque, assim, sempre dei mentoria de carreira, tudo, mas quando é com os nossos filhos, a minha filha, quando ela começou no trabalho, ela disse assim, por que não me falaram que o trabalho não era divertido, que o trabalho não era bom e que a gente tinha que ficar o dia inteiro, né, ouvindo tudo que a gente não quer e tá num ambiente que a gente não gosta. Aí eu, poxa vida, peraí, então tem alguma coisa errada aqui. Sim, sim. Então, ali foi um desafio para mim. Eu tive que desconstruir aquilo que ela tinha visto sobre trabalho para reconstruir. Esse movimento ela tinha quantos anos, mais ou menos, Ada? Ela tinha 15 anos, porque daí começou a fase de estágio, né? Então, estágio, trabalho, que foi a primeira experiência dela, profissional. Então, aí eu puxa vida. Ela conseguiu escolher a profissão sozinha? Sim, Patrícia. Patrícia, boa pergunta, Patrícia. Né? Conseguiu sim, até porque, assim, lá em casa, eu penso que na tua casa também seja assim, que ela é uma educadora, né? Mas eu sempre deixei assim, eu disse para eles, nunca escolha uma profissão por status, nunca escolha uma profissão por questão financeira e sempre escolha uma profissão por paixão. Sim. E os dois seguiram este caminho. Amém. E é muito difícil. Eu também trabalho na educação, né? Como a gente conversou. Educadora. E eu fiz uma especialização também. Na minha primeira especialização, eu fiz um estágio sobre a escolha profissional. E foi muito legal, porque eles não estavam ainda, a Marina não estava na época da escolha. Isso me ajudou a ajudá-la. E só que diferente um pouquinho, é claro que a gente sempre tem, né, um otimismo, uma ideologia, que, né, é maravilhoso quando a gente escolhe. Eu sempre falo, eu nunca pensei 2 vezes, nunca me arrependi, por exemplo, do que eu escolhi para fazer, até hoje, mesmo nos dias atuais, que está muito difícil na educação. Né, em alguns sentidos. Mas a gente sempre falou assim, ó, e isso foi uma fala do meu marido, talvez por ele ser da administração, né? E eu, assim, a gente sempre tentou equilibrar. Então, eu sempre, essa questão da paixão, da emoção, e ele dá razão. Aí ele falou para ela, olha, essa outra profissão, que era gastronomia, é muito difícil. É algo novo na sociedade, questão de chefe, que ela pensava um pouco sobre isso. Mas ela pensava porque nem ela... Aí a gente depois também foi entender, né? Como era difícil, e ainda é pra gente, pra eles, né? Deve ter... Como se vê naquela... É muito difícil a escolha profissional. Como se vê no dia a dia. Porque eles também têm um romantismo sobre isso. Né? E aí a gente pegou as profissões, as possíveis que ela tinha, né? E com o Vitor a mesma coisa. E olha, como que é, o que você pensa dessa profissão? O que se faz depois que se forma? Ou durante? Ou que tipo de estágio? E foi indo. Ela descobriu a tecnologia, no caso dela. E ele também, tecnologia e engenharia. Ele... Porque são muito parecidos, né? Então, ele vai ingressar na engenharia elétrica, mas sempre também já com um pezinho na tecnologia, que são muito próximos, o currículo do primeiro semestre, né? Praticamente, é muito parecido. E assim, o dele até foi um pouquinho mais rápido, por aquilo que pareça, do que o dela, a escolha. Mas esse movimento, além da romantização, tem também os estereótipos, né, das profissões. Então, por isso que esse movimento é tão importante. E hoje, né, não existe limite dentro de uma profissão. Né? Veja só, eu estudei para ser professora, eu não estou numa sala de aula. A gente está aqui debatendo outros temas que também têm relação, também fazem parte, importantíssima com a educação. Então, é um movimento hoje muito mais abrangente. Então, proporcionar isso para os jovens, né? Esse movimento de contato, de entendimento, até porque fica naquele cenário de que, bom, eu vou estudar pedagogia, então eu vou ter que estar dentro de uma sala de aula, né? Eu vou estudar direito, então eu preciso estar lá advogando. Então, esses estereótipos precisam começar a ser quebrados, né? E principalmente os estigmas. Eu lembro que a Marina, só pra gente situar a audiência,
A tia Patrícia, ela é mãe de 2. A Marina tem quantos anos? 29. 29. E o Vitor? 19. 19. E a Adri, também mãe de 2. A Natália? 30 anos. E o Vitor também. 22 anos. Tá, joia. Então, eu tenho 33, então a Marina é minha prima. Eu acompanhei os processos dela, de escolha e tudo mais. E quando ela sinalizou que iria para a área da tecnologia, ela até falou, eu vou fazer TI e tal. Tá, mas não é uma profissão masculina? E como é que vai ser esse movimento, Exato. né? Quem tu vai fazer lá? A gente não tinha esse entendimento lá na ocasião, lá atrás. Então, justamente esses estereótipos sociais é importante serem quebrados para que... E ainda Chau, ela, acho que ano passado, em algum momento, ela foi numa convenção, tem vários lugares do mundo e na sociedade ainda é uma profissão que a maioria é homem. E está em ascensão, as mulheres estão buscando também. Ela se deparou em várias situações, com certeza, até dentro da própria profissão, que nem todo mundo ainda chegou nesse ponto. Mas, assim, para espanto nosso, porque nós somos de outra geração, não tem como negar, né? Para a gente ainda tem um ponto de interrogação muito grande. Eu sempre falo, eu disse, quando eu consigo entender algo da tecnologia hoje... mais rápido do que alguém mais jovem do que eu vibro, porque eu disse, nossa, eu consegui ensinar algo da tecnologia para alguém, nesse sentido, né? Sim. E o meu marido também, por ser, né, o tio Jair, de outras gerações, quando ela escolheu a profissão, teve algo assim que chamou muita atenção. Por ele ser homem e ser de outro momento, eu fiquei assim, olhando e disse, nossa, eu não falei isso para minha filha. E ele falou exatamente assim, procure também escolher uma profissão para que você nunca dependa de ninguém financeiramente. Não que ela tivesse que escolher uma outra profissão por dinheiro, por poder, não. Mas que isso fizesse um bem tão grande para ela no sentido de igualdade. Sim. Que ela é tão igual quanto qualquer outro profissional. E por incrível que pareça, aí mesmo que foi muito claro, né? Porque daí ela foi para uma área que ainda... a maioria ainda é homem. É verdade. Então, estamos em comum acordo que o momento mais difícil aí na trajetória de educação foi a escolha do trabalho? Foi essa entrada? Pouco. Esse pontapé para a vida adulta, não? Também, mas a adolescência ali, 13, 14, a idade da aborrecência, que são muitos hormônios, muitas trocas, muitas escolhas, né? Escolha de amizade, que faz toda a diferença. É como a Adri falou, na infância, não sei se também por eu ser da área da educação, para mim, eu acho que ajudou muito, né? E também por a gente ter próximo. A gente tem a falsa impressão de que você está no controle. Exato. E a adolescência nos assusta tanto, né? Não sei, porque parece que está fugindo. Porque vai ganhando autonomia, constrói a personalidade, vai tendo os interesses diferentes dos teus, né? Porque durante a infância é justamente isso, é essa falsa sensação de controle. Você acha que está controlando aquele serzinho, mas na verdade você está guiando ele para que ele ganhe cada vez mais autonomia e encorajamento. Não à toa, lá com os 2 aninhos, a gente começa a estimular para tirar a fralda. O que a gente quer? Autonomia. E a vida toda. E assim vai. A gente vai orientando, daqui a pouco começa a ler e escrever, a autonomia não depende mais de você. Aí chega na adolescência, que ele conquista a completa autonomia, bate o desespero. E agora? Como é que foi o movimento de adolescência lá no lar de vocês, Adri? Olha, a minha única preocupação, vamos dizer assim, eram as companhias. Mas como eu sempre acreditei que se os valores deles estiverem sólidos e claros, né, inclusive ou especialmente a partir da conduta dos pais, então tudo que vier em termos de contágio social mais negativo vai meio que bater e voltar. E uma coisa, não sei se foi assim com você, Patrícia, mas algo que eu sempre, desde sempre, eu ensinei eles a questionar. Então, questiona o comercial de televisão, questiona
não vou falar de marcas, mas enfim, nem sei se pode, né? Então, assim, né, questiona aqueles lanches, aqueles fast foods lá bonitinhos, né, que são felizes e tal. Questiona o porquê que eles querem aquilo, o porquê daquilo tudo. Questiona por que você tem que fazer parte de uma tribo, né? E por que você não pode criar a sua própria tribo. Então, questiona a política, questiona a religião, que nós somos, né, da religião católica. Então, a gente cresceu na religião católica. Mas eu sempre dizer para eles, questione a própria religião. Questione tudo, né? Porque eu aprendi e fui observando neles que na medida em que eles questionavam, eles se tornavam mais eles em essência, mais fortes com a própria identidade. Isso. E não se influenciavam tão facilmente. Não se influenciavam tão facilmente. E lá em casa a gente também tinha e tem ainda, né? 2 técnicas. Uma era, eu sempre preferi, tem uma festa, Chau, acho que vai lembrar disso. Opa, eu sou a mãe que vai levar, meu marido, eu sou o pai que vai buscar. A primeira festa que a Marina foi, e eu sempre falava para ela, né? Ó, a gente vai aumentar meia hora cada vez, depois dos 14, 15, quando começa ali, né? Meia hora por noite. Mas a minha amiga ficou, meu amigo... Eles são eles. Cinderela perde o sapatinho depois de meia-noite. Então, nós vamos segurar. Então, eu sempre levei para esse lado lúdico, mas já colocando a regra, o combinado. A primeira festa que ela foi a fantasia, o meu marido ficou no estacionamento dentro do carro, esperando para levar embora. E homem engraçado, ontem a gente falou sobre isso. Eu fui chamar um Uber e eu me apavorei com as situações que podem acontecer com o Uber. E eu comentei com ele, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai confiar no Uber para ele voltar de madrugada para casa? Ele disse, não vai? Hoje o Uber é para... Não é uma crítica, gente. Foi uma situação individual, que coincidiu, aconteceram 2 vezes. E comigo, as 2 vezes que eu tive que chamar, aconteceram situações muito inusitadas que me traz uma dúvida muito grande, mas enfim. E ele falou, não... Mas a festa que ele for, a gente vai continuar fazendo como fez com a Marina. Tu leva, eu pego, ou ao contrário. E eu disse, ufa, pensei que era só eu que estava sentindo isso. Então, isso traz pra gente, assim, ó... isso me faz bem. Tem gente que fala assim, meus filhos estão crescidos, eu não me preocupo, né? Já tô... Não. Minha mãe falava isso. Filho crescido, trabalho... preocupação dobrada. É para sempre. Eu também vejo dessa forma. Tem muito isso, que filho é para sempre. E mesmo quando casa... só muda a preocupação. Só muda o tipo de preocupação. Então, e outra regrinha, a gente sempre preferiu também levá-los lá em casa. Festa do pijama daqui, festa do pijama dali. Saíram da festa, pode ficar na minha casa, porque eu queria sentir quem eram esses amigos. Como estamos tentando fazer isso com o Vitor também. E a outra técnica era, porque todo mundo foi. Não existe todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E ponto final. Porque daí não leva a outros questionamentos, né, por parte deles. Então, foi assim que a gente foi sobrevivendo. Olha, viu? Ela tem um manual. Eu tenho um manual. Um guia de orientação. Um adorei. Tem outros que a gente não vai ver. Como criar um adulto de alta performance. Pronto. Junta um pouco de cada. Mas é muito engraçado. E vocês percebem muita diferença entre as 2 gerações? Dificuldades que tinham com o filho mais velho na criação, que não tiveram com o mais novo, ou dificuldades que estão surgindo agora, em função da tecnologia, em função desse movimento mais efetivo, que não tiveram com o filho mais velho? Eu tenho algo que, assim, para relatar, inclusive, que foi algo que, né, afetou a todos nós, ao mundo, que é a pandemia. Eu sempre falo, ele é mais introspectivo do que ela. Então, ele pegou o ano da pandemia, foi o ano que ele fez 15 anos, 2020. E era o ano que iam começar as festinhas, as festas de 15 anos... Os movimentos sociais. O movimento social, era o ano que ele iria, claro, tudo com aquele horário do príncipe, que também não vai chegar depois da meia-noite, aquela fantasia toda. E ele não viveu isso. E eu percebo, não sei se aconteceu contigo, porque daí o teu tem 22, né? O teu Vitor. Mas eu percebo que, tipo, não é atrasou, não é essa palavra, mas jogou um pouquinho para frente.
O que ele começou a viver com 18, por exemplo, era o que ele, para ele mais ou menos tinha que começar lá no 15. E nas crianças, no caso, a gente diz, filho da pandemia. Porque a gente percebe, as crianças que a gente está recebendo também foram afetadas e ainda estão respondendo ainda por isso, né? É o meu olhar. Daí Mas essa situação, por exemplo, com o Vitor, até de maturidade para tomada de decisões, nesse sentido, ele demorou um pouquinho mais para amadurecer? Não, ele pensa um pouco mais até decidir. Eu sempre falo que ele é muito parecido comigo, a personalidade, e ela com o pai. Não sei, né, explicar totalmente. Mas, assim, acho que nesse sentido, não. Porque eu sempre falo, assim, nós somos muito privilegiados, porque os dois sempre ficaram maduros, assim, muito cedo, de escolhas, de saberem o que querem, de valores, de exercitar isso. Outro dia, quando ela estava aqui, semana passada, inclusive, a gente viveu uma situação e, assim, nesses momentos eu penso assim, ai, meu Deus, assim, a sensação de dever cumprido. E uma criança pediu, né, uma contribuição para algo que estava vendendo. Naquele momento, eu estava distraída. E não que eu faça, porque a gente sempre, né, estimula muito essa questão social, essa questão do que está acontecendo no mundo, né? O que a gente pode fazer pelo mundo. E tem alguns momentos, eu acho que o maior, daí a Adri também pode falar, a maior riqueza para uma mãe, para um pai, imagino também, né? E para o meu marido ter a certeza, assim, em alguns momentos que a gente seguiu como tinha que seguir, para tornar seres especiais, para tornar esse mundo melhor. Empáticos, né? Preocupados com o outro. E o menino pediu e eu não prestei muita atenção. E ela assim, mãe, eu só tenho um cartão, você tem e eu não tinha. Daí eu virei e comecei a prestar atenção na situação. E não tinha. O meu filho levantou, os dois pensaram a mesma coisa ao mesmo tempo. E deu dinheiro, porque daí tinha que ser em dinheiro. Em dinheiro, ajuda, comprou para ajudar o menino. E nesses momentos, para mim, muito mais do que a escolha da profissão, muito mais se deu certo. E agora o que a gente está falando para o Vitor não é engenharia, não é sistema da informação, não é computação, não tem problema. Vamos começar de novo. Para mim, sempre foi. Eu sempre quis filhos planejados e foram os dois. Eu sempre quis a diferença de idade. E quando eu escuto alguém falar, porque daí, claro, estou partindo da minha experiência. Quando eu escuto alguém falar, eu quero ter um filho atrás do outro, porque já cria junto. Não é uma crítica, gente. Mas é um ponto de vista e que a minha escolha eu acho que deu certo, pelo menos, né? E foi muito bom ter essa diferença também. Porque eu pude olhar e sentir cada fase, cada momento de cada um. E continuo, né? Ela continua sempre numa situação e ele na outra. Né? Então, é muito bom. E para Adri, como é que foi essa diferença de gerações aí, de Eu idade? acho que o que pegou bastante é que, assim, um nasceu muito... aliás, distante até da tecnologia, do mundo tecnológico, e o outro nasceu imerso no mundo tecnológico, né? Tanto é que a gente brinca lá em casa que é assim, nós somos 4 gerações. Meu marido é baby boomer, né? Eu sou a geração X, a minha filha é millennium e meu filho é geração Z. E tem várias outras que estão surgindo ainda. Então, são 4 gerações diferentes, 4 mentalidades diferentes, 4 cabeças diferentes, enfim. Por quê? Porque cada um de nós nasceu num contexto sócio-histórico diferente. Né? Então, por mais que você tenha uma educação parecida, existe sim um desafio, que é o desafio de, por exemplo, para o Vitor, que tem 22 anos, eu sempre digo para ele, olha, o celular não é a extensão do teu braço, meu filho. Né? Essas coisas assim. Porque assim, a gente tem o desafio de fazer com que eles voltem, né? Se desapeguem um pouco da tecnologia e volte para as coisas que também têm valor, para coisas simples, né? E a pandemia surgiu na nossa vida trazendo, apesar, né, de um momento absurdamente crítico
né, mundial e novo para todo mundo, mas teve, e dos lados negativos, teve o lado positivo, que foi fazer a gente revisitar algumas questões, como estar mais próximo da convivência, valorizar avô, avó, né? Aquele café de domingo à tarde na casa dos familiares que se juntam. Então, assim, isso trouxe, né, uma revisão de valores fantástica. Mas, sim, voltando à questão que você perguntou, existe o desafio das idades, realmente, né? Mesmo que você crie da mesma forma, existe o desafio, porque são gerações diferentes e contextos diferentes. E partindo desse pressuposto de gerações diferentes, é inerente conflito. Não tem como não. Como construir a parceria entre irmãos? O entendimento, a amorosidade. Como construir esse movimento de forma sólida, de forma realmente genuína, né? Eu amo o meu irmão, eu tenho prazer em estar com ele. E não, sou obrigada a conviver porque é meu irmão. Como construir esse movimento? Os dois sempre foram muito próximos, né? Ele chama ela de mana até hoje. E para alguns assuntos, inclusive, ele ouve ela primeiro. Assim, não que ele não nos ouça, mas o que ela diz para ele é lei. É lei. Então, e sempre assim, houve, posso falar que raros momentos, assim, de um conflito, ou nem lembro muito. Acho que pela diferença de idade também. Porque ela, quando ele nasceu, era o bebê dela, era o boneco, porque ela tinha 10 anos. A gente vai sair, ou a gente vai no médico. Ela que tinha que escolher tudo, ela que tinha que colocar roupa, ela que tinha que... O que vocês faziam com ela quando ela era pequena? Prima, tratava. E ela era bonzinha, ela deixava, ela né? adorava. Ela adorava. Eles faziam o que queriam com ela. Depois também já virava tal da Barbie, maquiava, não sei o quê, e tudo. E ela sempre topou muito, assim. Então, acho que a diferença de idade talvez tenha trazido isso, de não ter muitos conflitos, grandes brigas. Não lembro se ficaram alguma vez sem se falar, não lembro. E agora, de 2 anos e meio para cá, a distância física também, né? Então, quando a gente se fala, tanto, né? Esse é o lado bom da tecnologia, né? Eu fico imaginando como que a minha mãe sobreviveu aos meus 2 irmãos morando longe, sem ter telefone. Hoje a gente tem né, o celular, ou as videochamadas. Disponível a todo momento. O acesso é muito rápido, né? E eu penso, a primeira coisa que eu pensei, como que a minha mãe conseguiu, né, sobreviver? Então, isso tudo facilita muito. Então, todas as vezes que eles se falam e conversam, presencial ou assim, é sempre com saudade, é sempre com, né? Então, de 2 anos para cá, eu nem tenho esse parâmetro, assim, né? E lá, Adri, parceria existe? Como que é? Pois na realidade sim, muito, demais até. Mas eu também conheço irmãos onde não existe essa parceria. Inclusive na minha própria família, né? Que eu venho de uma família de 12 irmãos, diferente dos meus 2. Então, uma família grande e existe... concorrência, existe disputa, existe disparidade, né? Um monte de questões assim. E se hoje eu pudesse ter filhos novamente, né? E pensar nisso, os meus acabaram dando certo nesse sentido, como os filhos da Paty também. Já estamos íntimas! Aqui é todo mundo. Aqui é a Adri, que é a Paty. Ela já andou, deu mais um passinho. Já conquistou. Já foi. Ó, Adri, ó, coração. A Paty também. Muito bom, Paty, muito bom. Então, eu penso assim, existem alguns valores que a gente traz, né, para dentro de casa, que eles ajudam a criar essa parceria, né? Que é o valor, assim, de respeitar muito uma opinião que é diferente da sua. Né? E a gente viu isso tão claro e tão forte, porque nesse movimento, nesse último movimento político, gente, não estou polemizando, é só um exemplo. Nesse último movimento político que teve no Brasil, tem opiniões diferentes dentro da própria família, né? Então, foi possível aproveitar isso para trabalhar, né? Eu não preciso concordar com você.
mas eu devo respeitar a sua opinião. Sem dúvida. Né? Porque cada opinião vem a partir de um ponto de vista e de uma história diferente. Sim. Então, a tolerância e o respeito à diversidade, né? Trazido através do exemplo dos pais na própria discussão, né? Se meu marido diz assim, eu prefiro azul para a cor do quarto. E aí eu vou dizer, não, eu prefiro um cinza metálico, etc. Aí a gente tem opiniões diferentes, só que a gente tem que demonstrar isso para os filhos, né? Que, ok, você prefere, o que a gente pode fazer com isso? Onde que eu posso utilizar o teu azul? Onde que você pode utilizar o meu cinza? Né? Como que a gente pode trabalhar isso da melhor forma que fique bom para os dois lados. Então, para quem não tem essa possibilidade, né, de ajudar os filhos, ou que teve o privilégio e a sorte que eu e a Paty tivemos nesse sentido, respeito e tolerância, né? Começar respeitando a opinião do próprio filho. E de que forma vocês acham que o relacionamento de vocês contribuiu para a formação deles? Tanto positiva quanto negativamente, se tiver algum aspecto. Relacionamento casal. Casal? Marido e mulher. Como contribuiu? Como foi construído esse relacionamento sobre educação, as opiniões divergentes, como a Adri falou? Como que geria conflitos? Eu acredito que reflete nos filhos, né? Vamos ver o que a Adri vai falar também. Quando a gente conhece bem os pais, eu sei a opinião do meu marido sobre alguns assuntos, como que ele foi educado, eu sei que né, as diferenças que tem na minha educação, na dele, e a conversa. Eu sempre falo, o segredo para qualquer relacionamento, até para um casamento, é a comunicação. E você tá aberta a conhecer o outro, as opiniões do outro, e a gente percebe que estando aberto, nós também vamos nos constituindo. Porque, né, a questão histórica da sociedade é assim. Hoje eu não sou a mesma que eu fui nem ontem. Hoje eu consigo ver dessa forma. E o que eu percebo é que quando a gente consegue educar os filhos assim, eles percebem mais rápido do que nós. Não foi porque... Eu sou privilegiada porque meu pai vivia muito trabalhando também fora, né? Era assim, a sociedade ainda era assim, né? Era o provedor e a minha mãe teve 5 filhos, então ela ficou um bom tempo só em casa, que garanto que em muitos momentos e muitos dias trabalhou muito mais do que ele. Sem dúvida. Mas eu vejo que a educação dos dois refletiu em mim, que foi positivo, que eu agradeço muito, e que a nossa também foi para os nossos filhos, porque primeiro a gente teve que se reconhecer como cidadão, como homem e mulher, como casal, e a gente vê isso muito na educação, né? Quando os pais das crianças não se conversam, independente de estarem juntos ou não, a gente consegue perceber na criança, a gente consegue perceber no adolescente, a gente consegue perceber no filho adulto também. Vai reverberando, né? Durante toda a vida. E eu sempre lembro, assim, que desde que eles eram pequenos, quando a gente, assim, eu quero fazer tal coisa, ou eu quero tal coisa, a gente, né, partia sempre do princípio. Quando você tinha certeza que podia, era o sim, ok, tanto meu quanto dele. Na dúvida, um olhava para o outro. Nós vamos conversar. Ou então, vamos amadurecer a ideia. Tinha situações que era o não, direto. Tinha situação que era o sim. E tinha aquela que não, a gente vai ter que conversar. Porque vai divergir. Vai divergir. Ter opinião diferente. Ou temos que entrar num senso comum, né? Numa opinião, para o bem deles. Né? Então, quanto menos tiver isso, falando de educação de filhos, menos vai acontecer, menos vai ajudá-los a se tornarem cidadãos, a crescerem com empatia, com respeito ao próximo, com tornar essa sociedade melhor. E acho que é por aí o caminho. Concorda, Adri? Acredito. Sim, eu concordo com tudo que a Paty falou, e eu também acrescentaria que não tem como os filhos não serem uma cópia parcial dos pais, né? E se a gente for observar, não tem como o meu marido, o marido dela, eu, né, e a Paty, todos nós, a gente não ser uma cópia parcial. E quando eu falo de cópia parcial,
eu estou falando do lado bom e do lado ruim, do lado positivo e do lado negativo dos nossos pais. Então, não existe uma blindagem para isso. Nós sim seremos uma cópia parcial dos nossos pais. Então, os nossos filhos, para que... É importante já que quem esteja, né, assistindo, que tenha essa consciência de que qualquer micro movimento seu vai impactar de alguma forma no seu filho, hoje e no futuro, né? Até mesmo antes de ele nascer. Inclusive antes de ele nascer, quando ele está, né, no ventre. Então, assim, as tuas emoções, aquilo que você vive, né? A neurociência hoje ela consegue comprovar muito isso, com muita força e com muita evidência. Não importa. Então, o tempo que o filho está no seu ventre, tudo que acontecer com você e com o ambiente que está relacionado a você, isso vai impactar e sim, vai ajudar a formar a personalidade do seu filho também, né? Então, de novo, a força do nosso exemplo, né? A gente não consegue, seria utópico ter um casal feliz, né? Seria utópico a gente ser feliz e estar de bem o tempo todo. Não, mas a grande questão não é o estar de bem o tempo todo ou estar de boa, como eles dizem o tempo todo. A grande questão é: aconteceu algo errado, como que eu vou fazer para resolver isso? Isso eles estão observando, né? E é isso que eles vão levar para a vida, né? Como que eu trabalho as minhas próprias frustrações no trabalho, na carreira, com o marido, com amigos, né? E como que eu demonstro que eu estou trabalhando isso para que eles possam trabalhar as frustrações? Uma coisa que eu acho muito, muito séria, Chau e Paty, é que a gente observa hoje que os adolescentes, eles não estão preparados para trabalhar frustrações. Então, talvez por uma superproteção, né, de muitos pais, talvez por um excesso de culpa, porque eu não estou presente, eu estou o tempo todo fora trabalhando. E aí quero compensar de outras formas. E aí as crianças não criam nem um circuito neural, né, da frustração para poder trabalhar isso. E então, isso desde a infância, né? Desde sempre. Isso começa na infância. Sempre na infância. Sempre. E eu acrescentaria também, Adri, um movimento de entendimento. Eu acredito que essa geração de pais, ela precisa entender que educar dá trabalho. Educar exige presença. Educar exige abrir mão. Ontem eu atendi um pai lá na escola. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de pessoas. E a gente ficou 1h40 conversando. Ela gosta mesmo. A situação que era pra gente resolver, a gente resolveu. Falar nada, É de família. A gente resolveu nos primeiros 15 minutos o que ele tinha pra tratar comigo. E depois a gente ficou conversando e ele compartilhando, ele é um pai exemplar, sabe? Presente, que planejou aquela filha que tá o tempo todo acompanhando os processos dela. E ele compartilhou, ele disse assim, Chau, sábado passado eu recebi um convite lá dos meus amigos, sábado, churrasco. Ele disse, pessoal, eu não vou, porque sábado é inegociável, é o meu tempo com a minha esposa e com a minha filha. E ele disse, Chau, eu virei motivo de chacota. E todos eles são pais. E eu fui obrigada a falar para eles que a minha filha só vai ser criança uma vez. O churrasco eu posso fazer o resto da vida. Então, posso levar a minha esposa e a minha filha? Elas vão ser bem-vindas? Nesse caso, eu estarei presente. Se não, né? Então, é escolha. Que lindo isso. Né? Ele tá abrindo mão de um prazer momentâneo, né, que seria estar com os amigos, longe dessa obrigação de pai, para entender que isso vai refletir na criação daquela criança. E tá acontecendo muito, né, Chau, a visão distorcida dos papéis, né? Justamente. Inclusive, nós estamos vivendo num momento de que nas famílias, muitas vezes, é a própria criança ou adolescente que tem que fazer os encaminhados da família, que tem que encaminhar algumas questões. Isso é muito sério, porque como a gente falou daqui, olha só, tem todo um processo. O filho, o ideal é sempre planejado,
nasceu, viveu a infância, a primeira infância, vem a adolescência. E é muito gostoso viver todos esses papéis. Eu viveria tudo novamente. Tudo novamente. Sim. Teria algumas mudanças? Teriam, porque hoje nós estamos em outra sociedade. A sociedade de hoje não é a mesma do ano passado, a criança de hoje não é a mesma do... Né? Como a gente já conversou sobre vários motivos. A própria experiência de vida vai trazendo maturidade, entendimento pra gente, né? Mas é muito sério como a sociedade não está levando a sério o nascimento e a criação das crianças e dos adolescentes. E outra, também terceirizando esse serviço, né? Lá atrás a gente percebia a terceirização para a escola. Hoje eu acrescento outro elemento. Tecnologia. É verdade. Quando as famílias me procuram, a gente precisa solucionar alguma questão, às vezes, de uma criança de 2 anos. O problema está onde? Ela está imersa na tecnologia. E eu falo assim, gente, a gente precisa controlar esse tempo. Vamos começar controlando, já que a gente não consegue tirar completamente, porque já se tornou um hábito e um vício em alguns casos. Então, vamos começar reduzindo. Ai, mas daí ele não vai comer. Ai, mas daí vai dar trabalho. Ai, mas daí ele não vai parar quieto. Ué, mas é uma criança, né? Você precisa entender os movimentos da infância, estar disponível para construir esses processos, para daí sim, só na vida adulta, ver os resultados do que você plantou lá atrás. Porque os resultados vão ser proporcionais ao teu plantio. Não tem como a gente plantar tomate e colher chuchu, né? Eu sempre falei isso, a educar dá trabalho. Sim. As próprias escolhas. Quantos de nós não queríamos um exemplo desse pai, né? Ele tinha o desejo de estar comigo. A gente pode querer mais de uma coisa ao mesmo tempo, como acontece com a gente também como mãe. Mas o que é mais forte para mim, o que é mais importante? Prioridade. É isso que vai determinar a minha escolha. E a criança ou adolescente só vai escolher bem quando ela também escolher o melhor para ela, entender e que toda escolha ela pode ter uma consequência. Se ela não for a melhor escolha. Né? E aí acontece uma outra coisa, né? Às vezes não faz a melhor escolha e também não sabe lidar com a consequência. Porque também não aprendeu a lidar com a frustração. Vê como tudo está interligado? Não, tá e nessa conversa ontem com ele é de exatas. Então, muito rapidamente, ele fez a conta. Depois eu fiquei até tentando entender, assim, a conta que ele fez. Não tente entender. Não tem. Mas eu consegui no final. Depois que a conversa terminou, eu fiquei pensando, meu Deus, que conta foi essa que ele fez? Mas ele foi muito claro, ele disse assim, Chau, imagina se eu falto em uma apresentação de Dia dos Pais, em uma apresentação de Natal. A minha filha, na vida escolar dela, ela vai ter 10 apresentações. No máximo. E daí, se eu não vou em uma, já vão ser 9. E se eu não vou em outra porque eu estava trabalhando, eu estava num churrasco, já vão ser 8. E a vida dela vai passar e eu fui em quantas apresentações da vida dela? 1, 2? E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão. E realmente porque a vida escolar, que está suscetível a esses movimentos de homenagens e apresentação, é a vida escolar inicial, a educação infantil e ensino fundamental, que vai aproximadamente até os 10 anos. Então, vamos supor que essa criança entrou com 1 ano na escola, é basicamente isso mesmo. E ela vai se consolidando com essa ausência, vai entendendo esse movimento de ausência. E daí, quando você chega lá na adolescência, lá na vida adulta, e precisa da presença dela para você guiá-la, não vai conseguir. Porque lá atrás, quando ela precisou da sua presença, você estava ausente. Né? Então, são pequenos movimentos, são tijolinhos. E a nossa personalidade e subconsciente, tudo isso vai segurando, né? Porque lá na infância, outro dia a gente ainda conversava lá na escola, na instituição, e sobre, mas como que essa criança acontece isso, a gente sabe que a família está acontecendo dessa forma, essa criança parece que ainda gosta da mãe e tem adoração pela mãe, porque é assim, eu falei. A criança é sentimento, a criança é emoção, mas conforme ela for crescendo, ela vai entender e ela vai sentir que, poxa, eu não tive realmente a minha mãe do meu lado. Eu não tive realmente aquela que caminha ao lado, que vai mostrando, que vai conversando. E aí acontece isso realmente. Sim. Chega na adolescência, mas eu não sei por que o meu filho não me ouve, por que não conversa. Por que você não conversou? E isso a Adri tem um know-how para falar, porque inclusive a gente está trabalhando isso, né, Adri? Crenças que hoje limitam algumas etapas nos processos que eu poderia ter um potencial maior, que eu poderia ter uma iniciativa melhor,
que estão lá na minha infância. Então, a gente revisitou, né, Adri? A gente fez uma linha do tempo, desde os dias atuais até a minha infância. E existem fases da minha vida que realmente eu não trago memórias positivas, né? Ou por questão familiar, ou por questão escolar. Então, como esses processos da infância determinam quem a gente vai ser, né? E como a gente vai lidar com esses movimentos na vida adulta. Aí, muita terapia, né? A Adri tá aí para nos ajudar. É justamente por isso que a gente vê o quanto é importante, né? Esse exemplo, essa coerência, né? Entre palavra e ação dos pais. E como essa conta, né? Desse pai que você atendeu ali, olha... Né? No máximo 10, eu estarei presente no máximo 10 eventos escolares da minha filha. Imagina que ele foi em 9. Imagina que desses 10, aquele único que ele não pôde estar presente era o momento mais crucial para ela, era o momento principal para ela. Era justamente aquele momento em que ela criou, que a criança cria muita expectativa, né? Então, que ela criou uma alta expectativa, porque o pai nunca faltava, por exemplo, né? E, de repente, nesse dia, o pai ou a mãe, né? Eles não aparecem. Esse único momento é o suficiente para gerar um trauma. Ou, no mínimo, crenças de limitação, de autorrejeição, de desamor, de desamparo, né? E que aí vai refletir, sem dúvida alguma, na vida adulta, até chegar numa terapia, se tiver consciência para chegar numa terapia. Ou condição para isso, né? Ou condição, sentidos, exatamente, né? Tanto de consciência quanto de recursos. Exatamente, exatamente. Se não, chega até os 80 anos de idade ou mais com aquela crença, aquela limitação, aquele bloqueio de desamparo. Sem viver a vida como deveria, com o potencial que teria para viver. Exatamente, totalmente. E eu sempre falo isso, né, encaixotada. que ao mesmo tempo que nós estamos vivendo numa sociedade com inversão de valores, com várias questões, né? Sim. Tem várias questões positivas, mas tem várias que a gente está se deparando em várias profissões, em ter que correr para entender o que está acontecendo. Mas eu sempre falo assim, né? Como resolver isso tudo? Porque já passou, né? E aí eu me olho hoje, entendendo tudo isso, tendo ajuda e de terapia e de acesso à leitura, a tudo. Sim. Eu consigo me ver de outro jeito já hoje. Eu fui me constituindo e nós, né, procuramos. O que não está legal? O que eu posso melhorar? Por que acontece isso comigo? Acredito que até uns 5 anos atrás eu não conseguiria estar aqui nesse momento. Porque eu tinha conhecimento, vamos dizer, da minha área, naquilo que eu domino, que eu me aproprio um pouco, porque eu considero que eu tenho muito chão pela frente, eu sempre falo isso, né? Que eu não sei nada. É muito modesta. Ela é. Sim, Já observei que ela é. Eu sou. Inclusive, eu tinha tanta dificuldade de me colocar em público e de falar, que eu lembro a última especialização que eu fiz, que encerrou em 2012, da área da educação infantil, né? Eu lembro que tinha, inclusive... eu comentava, né? O professor falava alguma coisa, eu disse, mas tem isso, não, mas tem aquilo. Sabe quando começa a pensar alto, mas baixinho? Porque eu não tinha coragem de levantar ainda a mão. E, às vezes, colega do lado, eu tinha que pedir para o colega perguntar. Ou, muitas vezes, o colega já sabia, já perguntava à colega, sabe? No meu lugar. Sim. De tanta dificuldade de falar, dependendo do momento. Então, foi e é um exercício muito grande para mim. Sim. E isso vem de algum lugar. Com certeza. É culpa de alguém? Eu não vejo como culpa. Eu vejo que foi o que deu para fazer naquele momento. Mas hoje, isso também é mais difícil de aceitar. Porque o acesso a tudo está mais fácil. Sim. Então, né, aos pais de hoje, vamos correr atrás, dá tempo, né? Filha para sempre. Esse é porque a a gente minha começa fala. a ver reflexos das gerações, né? Por exemplo, se a gente for pensar no mercado de trabalho, hoje a gente está recebendo aquela geração que foi criada para ser feliz a todo custo. Então, não quer pagar o preço, né? Eu preciso ser feliz.
Então, eu nunca tive frustração. Minha mãe e meu pai nunca permitiram, porque eles queriam que eu fosse feliz. Não importa o que eu escolha, que eu seja feliz. Então, essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Só que a gente não tem como ser feliz o tempo todo, a todo momento. Nem né? naquilo que mais ama. É Não tem, desafio, relacionamento tem. é construção, né? E relacionamento com pessoas também. É construção, é aceitação, é entendimento, é embate, é diálogo. E aparece o primeiro desafio, nem meu pai me falou, não, quem é esse chefe aqui para me falar, não. Eu largo aquilo ali. Começo um curso novo. Primeira prova, primeiro desafio, eu abandono. Não era esse curso que eu queria para mim. Começo outro curso. Ah, mas essa disciplina é muito chata, não era isso que eu queria. Então, passa a vida tendo muitas iniciativas e nenhuma terminativa, não vive o propósito que tem que viver. Então, a gente entendeu o peso do nosso comportamento enquanto educadores, né, dentro dos nossos lares, nas escolas, entender esse peso e começar a transferir isso de forma positiva para as crianças, porque vai reverberando geração a geração. Hoje a gente está pagando, tá sofrendo impactos de processos que foram construídos lá atrás, né, justamente por essa privação, né? E pensando em vida adulta, meu Deus, o nosso tempo está quase acabando. Pensando em vida adulta, tem um assunto que eu queria muito tratar com vocês. Como é para vocês apoiar o filho nas decisões que ele vai tomar, mesmo que isso esteja em desacordo com a emoção de vocês, com o sentimento de vocês? A Marina foi morar fora fazem 2 anos e meio. Foi 1º de janeiro. Ela está em Londres. De 2022, ela foi. A trabalho. A trabalho. E o coração da mãe queria que ela ficasse. Queria. E quer. Queria perto. Quer ela Ainda perto. quero. Eu costumo pensar, não sei se eu já falei isso para alguém ou se é a primeira vez. Acho que é a primeira vez, mas eu sempre penso. Quem inventou a frase? A ponto de quem inventou a frase filha para o mundo não tem filho. Você não tem filho. Mas assim, eu também, falando de geração para geração, eu aprendi com a minha mãe. Que ela passou por isso com os 2 meus irmãos mais velhos, né? E de que as escolhas, por mais que a gente esteja do lado, primeiro a gente incentiva, a gente educa, a gente passa um pouco de nós, de quem nós somos, mas eu sei que no final a escolha é deles. Porque nesse momento da escolha, eles estão se tornando cidadãos, eles são cidadãos e em exercício daí pleno das escolhas que começam justamente na fase adulta. Então, estar do lado é fácil. Realmente, conviver com as escolhas é que é difícil. Difícil por quê? Porque a gente quer fisicamente também que fiquem próximos. E eu costumo falar, né? Também que até nisso, assim, eu tenho muito orgulho. Ela está longe na distância, mas eu sinto como se ela tivesse todos os dias. Ela controla a minha agenda de médico de lá. Controla no bom sentido. Se faz presente. E com os avós, a mesma coisa. E ela chega, todas as vezes que vem, ela vai direto ver os avós, os padrinhos. Então, assim, todos os dias, né? A gente se fala, é difícil? É. Se me perguntarem agora, o que tu preferes? Ela está feliz, ela está fazendo o que ela quer. Lá ou aqui? Aqui. Eu não penso 2 vezes. E eu falo isso e ela sabe disso. Só que acima de tudo sou eu, é a minha dor. Eu tenho que lidar com ela. E eu fazendo isso, eu estou mostrando para ela que é assim que a gente deve agir. E se um dia ela tiver filho, eu acredito que vai ser assim que ela vai tentar seguir, pelo menos. E ele, a mesma coisa. Sempre deixo isso muito claro. Que ele tem que escolher, tem que fazer as escolhas. E sempre com consciência de que toda escolha, né, pode ter ou não uma consequência. E quando eu faço uma escolha, eu deixo de fazer outra. Sim, abre mão de algo. Sempre vai abrir, né? Mesmo sendo coisa boa, sempre vai abrir mão. E é assim que a gente vai. Como é que lida? Por incrível que pareça, a Natália agora, ela tá fora também. Então, ela foi morar... Ela tá no Brasil, mas ela foi morar em Pipa porque ela não gosta de passar frio aqui. Então, ela vai no inverno, ela vai para qualquer lugar que seja quente. E ela consegue carregar o trabalho dela com ela.
Então, é a primeira vez que eu tô sentindo isso, né? Esse distanciamento físico. Sim. Mas, para ela chegar nesse ponto, eu concordo muito com a Paty, quando a Paty fala de escolha, né? E consequência, porque, assim, nós conversamos muito e eu acho que a gente tem que conversar muito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, tá, eu não vou pensar em mim, eu vou pensar nela, né? E naquilo que é bom para ela, aos olhos dela. Mas eu vou trazer luz àquela escolha. Então, esse é o meu dever. Então, eu vou colocar luz àquela escolha. Vamos observar tudo que é possível. Abrir mão, quais são as consequências dessa escolha, né? E o que ela pode tirar de positivo daí, né? Uma coisa que eu sempre levo para a vida é o seguinte: quando os meus filhos eles dizem assim, eu quero fazer tal coisa, por mais absurda que possa ser aquilo, a primeira coisa que eu penso é, puxa vida, que repertório que ele vai ter na vida com isso, né? Que aprendizado que ele vai ter, que habilidade que ele vai desenvolver, né? Que competência que vai ter aqui. Então, sempre que tiver um aprendizado, sempre que tiver uma coisa nova que possa agregar para ele, sem dúvida alguma eu vou estar apoiando isso, né? Então, escolha versus consequências é fundamental, e respeitar a opinião deles. Perfeito. Ai, que delícia esse bate-papo. Queria encerrar com uma fala de vocês, um comentário, uma pontuação para nossa audiência, um conselho como mães já de adultos em formação e adultos e que estão seguindo a sua vida com as suas escolhas, seus valores, seus princípios. O que vocês deixam aí para nossa audiência? Eu vou continuar falando, afirmando, né? Para quem quer ser pai, mãe, porque quem já está sendo, né? Não tem, talvez, né? Corrija a rota. Nos ouvindo. Vai corrigir a rota. Aí vai corrigir a rota. Mas quem pensa, né, em ser pai, em ser mãe, é uma experiência maravilhosa, única. Eu sempre... Fazia tempo que eu não falava isso, mas eu penso sempre... foram e são as minhas melhores escolhas, os meus filhos. Porque é muito bom quando você vê que dá certo em relação a muitas coisas, né? E você consegue se ver nele. É como você falou, né? A questão histórica. E cada um traz um pouquinho de cada um. Eu vejo neles, né? O ser humano, ele se constitui dessa forma. Um pouquinho de cada um por onde eles passam. Sabe? E dos avós, dos padrinhos, dos pais, dos primos, das primas. Então, é muito bom isso. E que queiram ser pais e mães realmente. Que não é uma brincadeira. Né? Que sejam presentes, que façam essa escolha conscientemente. E saber que educação dá trabalho. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Adri. Eu quero deixar... eu gostaria de ouvir isso. Né? Se eu estivesse do outro lado. Então, ser pai ou ser mãe é realmente, ou de criança ou de adulto, né? Enfim, independente da fase, da idade que eles estejam, é imprescindível que a gente tenha, acima de tudo, né? Que a gente seja o exemplo que a gente quer ver neles. E para ser esse exemplo é um desafio enorme. Não é fácil. Muitas vezes você vai querer abrir mão e deixar de ser aquele exemplo. Muitas vezes você vai querer chegar em casa, ligar a televisão, né, maratonar uma série, ao invés de colocar o tênis e sair para correr, né, porque você está cansado. Mas na hora que você colocar o tênis e sair para correr e deixar a série de lado, é um esforço, apenas o exemplo de um esforço que você está fazendo para o teu filho. E isso vai valer muito a pena. Vale a pena cada minuto. E vale a pena a poupança ou investimento que a gente faz nesse sentido. Então, o mais forte para mim seja o exemplo que você quer ver neles. Que lindo. E não tem um podcast... Eu tô aqui segurando a emoção. Não tem um podcast que eu não me emocione e que eu saio daqui com um sentimento de gratidão tremendo por ter a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão pertinente, mas especialmente de ter pessoas tão sábias, tão amorosas, tão próximas de mim e que influenciam diretamente as minhas escolhas, a minha personalidade,
o caminho que eu decido seguir. Então, eu sou extremamente grata e eu preparei um carinho para que vocês não se esqueçam que vocês fazem parte não só da minha história, Que lindo. Ah, tô emocionada. mas também desse projeto lindo que a gente está construindo. Obrigada por entregar pra gente o que vocês têm mais de precioso, né? Que é o conhecimento e o tempo de vocês. De verdade. E Gratidão. obrigada por Prazer. contribuir imensamente com as mulheres que estão por aí e os pais, respectivamente. Isso. Muito obrigada. Gratidão. Até a Muito próxima. obrigada. Foi um prazer. Encerra.